Isaías, capítulo 59. Por que nós vamos ler esse texto? Ele não está na mensagem em si, mas eu vou começar com ele, por causa dessa figura aqui, ó. Esse é o ano bíblico de 5.778. Por que 5.778? Porque, biblicamente, os anos começam a ser contados a partir de Adão. O nosso calendário, o calendário gregoriano, ele começa a contar os anos a partir de Jesus Cristo. Claro que alguns anos se perderam tanto no calendário bíblico como no calendário gregoriano. Mas hoje se comemora em Israel 5.778 e nós 2018. Só para vocês terem uma ideia, 8 quer dizer recomeço. Um ano de recomeço. Não importa o que você fez, não importa o que deu de errado, esse é um ano de recomeços. Amém? Então veja bem, é um ano de portas abertas. Nós vimos a pregação do dia 31 para 1º, é um ano dos grandes desafios. Então, ano de portas abertas. Nós vamos trabalhar sobre continuar nessa mensagem aqui, ó, recalcitrar contra os aguilhões. Mas por que eu vou ler essa passagem? Você já vai saber. Diz assim ali em Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2. Diz assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. As portas estão abertas. Amém? Mas aí tem o 2, que diz assim, e é o que vai gerenciar a mensagem de hoje. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto, o rosto de Deus, de vós, de modo que não vos ouça. Amém? Feche seus olhos. Soberano Espírito Santo, nós precisamos de Ti, porque sem a Tua presença, sem a Tua direção, sem a Tua intervenção, nós sequer entendemos essa palavra. Por isso nós te pedimos, ministra o nosso coração, abre o nosso entendimento e tira o véu, para que todo engano, todo mal entendido possa ser tirado e nós entendamos a Tua palavra e assim possamos andar segundo os princípios estabelecidos por Ti. E daremos a Ti sempre o louvor, a honra e a glória em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então só tem uma coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus, ou seja, as nossas iniquidades. Mas as portas estão abertas. Deus não está com o seu ouvido surdo, fechado, para que não ouça, e nem a sua mão encolhida para que não possa salvar, abençoar. Então nós vamos ver algumas coisas, e nós vamos ver que muitas vezes estamos enganados. Ministramos isso o ano passado, em dezembro, mas até um pedaço, e eu quero só recordar rápido. Diz assim, ó, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século. Ou seja, o que rola por aí, falando na linguagem popular, o que se entende por aí é uma coisa. Entende? Eu digo no mundo. Mas isso não é o que a palavra diz. Por isso a palavra, ela orienta que nós não devemos nos conformar, entrar na forma do mundo, no entendimento que o mundo tem. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que daí, recapitulando, e alguns não ouviram mesmo, então ouvirão pela primeira vez. É muito difícil entender os princípios do reino de Deus, entender a sua palavra, entender Isaías 59, 1 e 2, com a mentalidade democrática. Hoje no mundo tudo é democracia. No mundo que eu digo, no sistema mundano. Ou seja, você não pode, tem que ser politicamente correto. Você não pode emitir uma opinião, porque senão você é um reacionário, você é tudo que você pensar, porque a pessoa não aceita que você fale alguma coisa segundo os princípios. Então, muito difícil entender, quase que impossível entender os princípios de Deus com uma mentalidade democrática, mundana. Porque nós somos programados de diversas maneiras, diferentes das verdades fundamentais da palavra de Deus. Completamente diferente.
Ou seja, as crianças pequenininhas já batem na cara do pai, da mãe, já dizem não, e não é não, e ela diz não e não faz. E o pai grita, a mãe grita e berra. E quanto mais levanta a voz, menos ela obedece. Daqui a pouco ela cansa de gritar e não fala mais, e a criança não obedece. Então, já fomos programados para não obedecer. Já fomos programados para pensarmos contrários ao que a palavra diz. Tanto é que muitas pregações dizem, isso é coisa do passado, isso é Velho Testamento, não, isso é lá do tempo deles, hoje é outra coisa. Não é. Princípios são imutáveis. Então veja bem, esta, queridos, é a estratégia de Satanás que procura, isso aqui até foi postado em frases, procura fazer daquilo que nos prendia, ou seja, vamos dizer, a prostituição, a mentira, o andar segundo o mundo nos prendia. Então ele faz isso, o que nos prendia, algo desejoso. Ou seja, eu venho para Cristo, aceito a Cristo, mas aquelas coisas que eu fazia, ainda eu desejo, é bom. Mas por que eu deixei de fazer aquilo? É tão bom. E até mesmo fazer com que parecia escravidão, ou seja, parecia escravidão aquilo que nos liberta. Ou seja, eu fui liberto do pecado. Então, Satanás faz com que o que me prendia, aquilo que me libertou, ainda seja o que? Escravidão. Eu gosto daquilo que eu fazia de errado, e o que eu estou fazendo de certo, para mim, é uma escravidão. Ou seja, essas coisas Satanás vem trazendo ao nosso coração. E foi assim desde o Jardim do Éden. Desde o comecinho no Jardim do Éden foi assim. E esse método usado pelo diabo funcionou tão bem que ele não mudou. Ele continua andando do mesmo jeito, da mesma coisa. Por isso nós somos advertidos pela palavra, não vos enganeis, meus amados irmãos. A palavra é clara. Só que como povo ocidental que nós somos muito resistentes em ouvir a verdadeira palavra de Deus. Porque tudo nós relativizamos. Puxa, mas não é bem assim. E outra, se você é ensinado num lugar como é a palavra, puxa, aqui tá muito radical a coisa. Eu vou achar uma que eu possa me adequar. E a pessoa procura até achar onde ela se adequa. Eu achei a igreja perfeita. Será? Então, a razão para isso é que é difícil entender os princípios do reino de Deus, como eu falei, com uma mentalidade democrática. Mas quer ver um negócio? A democracia, ela é excelente. Mas precisamos lembrar que o reino de Deus é um reino que é governado por um rei. E nesse reino existe hierarquia, ordem e autoridade. Ou seja, Deus deu uma palavra, Deus deu uma ordem escrita na sua palavra, ela não é para ser debatida, nem vamos fazer uma eleição, ver se realmente é isso que nós queremos. Então, as leis do reino de Deus não podem ser superadas. Mas é tão velho, isso aí tem 2.000 anos, tem 4.000 anos, já não podem ser superadas, nem sujeitas à opinião pública, que daí vem o politicamente correto, nem sujeitas à votação ou eleição. Está entendendo sim ou não? Só para recordarmos bem. As leis de Deus não são influenciadas pelo que acreditamos ser bom para nós. Assim como Eva foi enganada a pensar. Porque Eva olhava para aquela árvore, a frutinha era tão bonita, a frutinha que eu não sei se era grande ou pequena, mas a fruta era tão bonita, até cheirava bem, e Satanás começou. E ela foi enganada. É tão bom para você, tu vai ver, se você comer, tu não vai morrer, os teus olhos vão se abrir, você vai ser igual a Deus. E Eva caiu. Então veja bem, quando não concordamos, queridos, com toda a verdade, nós desafiamos a verdade através de reclamações ou de protestos. Vamos protestar? Aí reclama. O WhatsApp funciona muito bem para isso, as redes sociais, o telefone, muito
Reclamação. Portanto, queridos, assim como Samuel declarou ao povo o direito do reino, porque o povo queria um rei, então ele está bem, vocês vão ter um rei, mas eu vou lhes passar todo o direito que o rei tem. Está lá em 1 Samuel 10, 25, que eu não vou colocar aqui. Então nós precisamos ser instruídos nos princípios do reino ainda hoje. Porque hoje se perdeu isso. Ah, mas não tem mais reino, não tem mais... cadê o rei? Cadê a monarquia? Hoje é presidencialismo ou é outro sistema qualquer de governo? Cadê o rei? Então, essas coisas não se aplicam. Se aplicam. Uma vez, queridos, que a sociedade não cria em nós disciplinas do reino. Não cria. Se tentarmos viver como cristãos, guarde isso, ó. Se tentarmos viver como cristãos, mas com a mentalidade deste mundo, com relação à autoridade, ou seja, se eu tenho que desobedecer, eu desobedeço, eu não preciso me submeter, esse negócio não é comigo. Então, se nós tentarmos ser cristãos com a mentalidade do mundo em relação à autoridade, nós vamos ser infrutíferos, estaremos em perigo, porque a nossa proteção será bloqueada. É o que está em Isaías 59, 2. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Amor? Ajuda. Por quê? Porque nós estaremos desconectados da fonte verdadeira da vida. Porque Deus, ele vai o quê? Não consegue nos ver. O pecado faz a separação entre nós e o nosso Deus. Quer ver uma coisa aqui, ó? Quando não concordamos, então, com toda a verdade, nós desafiamos através das reclamações e protestos. A atitude, queridos, democrática de governo, chamada do povo, pelo povo, para o povo, ela tem se infiltrado no cristianismo e levado muitos pelo caminho enganoso da autossuficiência, ou seja, eu sou mais eu, deixa comigo que eu faço, eu sou. Só que o caminho da autossuficiência desafia a autoridade, resiste à autoridade e em um grau maior de rebelião ignora a existência da autoridade. É o que nós estamos vendo hoje. Por exemplo, tem uma lei, proibido pichar. O que eles fazem? Das tripas coração para pichar. Puxa vida, tem um monumento ali, algo dedicado a alguém. A pessoa vai lá e quebra, a pessoa vai lá e estraga. Mas tem uma lei que diz que não devemos depredar o patrimônio público ou privado. Mas as pessoas ignoram, porque já estão no último grau de rebelião. É isso que nós estamos vendo. E como cristãos nós precisamos mudar. Por exemplo, o que acontece hoje no Brasil com todas as nossas autoridades? Todas, em todos os níveis, sem exceção. Corrupção. Ou seja, eu tenho que pegar um pouquinho não, é muito, né? Mas um pouquinho em relação ao montante todo. E aqui embaixo as pessoas dizem, mas o fulano faz, por que eu não vou fazer? Pois é, todo mundo faz, por que eu não faço? E vira uma cultura. Então, queridos, o caminho da autossuficiência nos leva a isso aqui. E no final, não existe mais autoridade para nós. Então, essa atitude revela uma completa perda do temor de Deus. Pessoas não temem mais a Deus. Por isso a Bíblia diz, que nós vimos ali em Jó 36, 11 e 12. Se o ouvirem, esse o é Deus, e o servirem, acabarão seus dias em felicidade. E os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. Sério isso, não? Observe a promessa. Provisão de proteção, portas abertas, o braço do Senhor não está encolhido, nem seu ouvido fechado.
Provisão de proteção em troca da submissão à autoridade de Deus. Porém, a liberdade que nós buscamos, ela é perdida. Porque essas pessoas todas que fazem isso, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Estou livre. Estamos num país livre. Então, essa liberdade que essas pessoas procuram, ela é perdida por causa da insubmissão quando nós resistimos à autoridade. Nós precisamos entender isso aqui. Porque senão nós não vamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Resumindo, nós podemos dizer o que Jó falou. Existe liberdade em submissão e escravidão em rebelião. A pessoa pode dizer, mas eu sou livre, eu fumo todas, eu bebo todas, eu pego todas, ou seja, eu faço o que eu quero. Será? Nós estivemos andando esse final de semana por vários lugares, revendo amigos lá da infância, que não faz muito tempo, nós somos novinhos, né? E a gente vê a história, a trajetória dessas pessoas. Aquelas que enveredaram pelo caminho da rebelião, da autossuficiência, como se quebraram? Estão acabadas. E as que enveredaram pelo caminho da obediência, a gente vê numa família a diferença do que acontece. Precisamos entender isso aqui, porque senão não adianta ter portas abertas se nós não conseguirmos entrar. E é interessante, alguns até são super, mega, hiper espirituais. Porque diz assim, ó, a Deus eu me submeto. Não, meu negócio é com Deus. Agora, esse negócio de homens, se eu não concordo com a autoridade, eu não obedeço e pronto. Eu não concordei, não gostei, não vou me submeter. Mas, queridos, nós não podemos separar a nossa submissão à autoridade de Deus, ou seja, eu com Deus, da submissão às autoridades por Ele delegadas. Ali no ônibus, quando entramos, a autoridade é o motorista. A segunda autoridade é o cobrador. Entramos numa sala de aula, a autoridade máxima ali é o professor ou a professora. Dentro do colégio é o diretor. Não tem como, mas não, eu orei hoje de manhã, eu já falei com Deus, eu já li a Bíblia, agora aqui esse negócio, essa porcaria de diretor, essa professora não sabe nada. Não há como separar submissão à autoridade de Deus da submissão às autoridades por Ele delegadas. Por quê? Porque toda autoridade é originada em Deus. Nós não estamos nos obedecendo lá, o prefeito, o vereador, a professora, seja quem for, de autoridade. Nós estamos desobedecendo diretamente a Deus. Por isso que fala muito claro ali em Romanos capítulo 13, do verso 1 ao 7, vamos ver apenas dois versículos. Toda pessoa, diga toda, sem exceção, esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Por isso que resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Por isso que você vê, queridos, pessoas dentro de igrejas, entre aspas, crentes, anos e anos dentro de uma igreja, oram, jejuam, leem a Bíblia e não conseguem deslanchar. Por quê? Viu a pregação? O pastor hoje não tinha unção nenhuma. Aquilo perdeu unção faz tempo. Aquilo ali acho que até está em pecado aquele cara. Não vale nada. Está falando de quem? E eu não estou falando isso em causa própria, não. Não. Agora o pastor está dizendo que não é para falar dele. Não, estou pregando na palavra. Então muitas pessoas estão na igreja e não deslancham porque são insubmissas. Ou à autoridade da igreja, ou ao professor, ou ao prefeito, ou a qualquer autoridade que seja. E aí, mas Senhor, eu sou dizimista, eu oferto, eu faço sacrifício, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia todo ano. E portas fechadas. Por quê?
Para ele, né? As portas estão abertas e ele não entra por causa da iniquidade que nós vamos ver em seguida tudo. Então, queridos, se nos rebelamos contra a autoridade, nós nos rebelamos contra a ordenação do próprio Deus. E aqueles que assim fazem, trazem condenação sobre si mesmos. E é interessante, ali diz que trarão sobre si a espada. A espada, que eu saiba, não vem para fazer carinho. A espada vem para outra coisa. Então, muitos se acham, como eu falei antes, responsáveis apenas perante Deus e não perante as autoridades. Mas os que pensam dessa forma, entram em colisão com Deus, ao qual dizem ser seu Senhor. Lembre-se das palavras de Jesus Cristo a Saulo, que depois passou a ser Paulo. Ele disse assim, dura coisa é recalcitrares, ou seja, resistires contra os aguilhões. Aí eu já falei, eu só vou resumir rápido. O aguilhão era feito de uma árvore chamada carvalho, ou uma madeira dura. Era comprido, que era para espetar o boi, para que ele andasse. E um boi certamente não resiste a um instrumento tão pontiagudo, que é capaz de produzir dor e ferimento. Daí, então, vem a expressão, o provérbio dos dias de Paulo, que era usado para descrever o que diz ali, a tolice de se resistir à autoridade superior. E como nós falamos, como nós desobedecemos. E agora mesmo já estamos quase entrando no tempo do imposto de renda. Aí se busca recibo, e se busca nota fiscal, e se mente para não se pagar imposto. Mas o Brasil é o país de maior imposto do mundo. O próprio Romanos 13 diz, dê a cada um o que merece. A quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Entende? Então, queridos, aqueles que resistem à autoridade de Deus estão resistindo, recalcitrando contra os aguilhões nas mãos de Deus. Aí depois levam a queda, não conseguem o que quer e reclama, chora. E eu acredito que recalcitrar, resistir contra o aguilhão que está na mão de Deus deve ser uma experiência bem dolorosa, na qual os que resistem aprenderão da maneira mais difícil. Ou seja, é na vara mesmo. Guarde isso. Quando estivermos perante Deus em julgamento, que todos nós seremos julgados, primeiramente seremos julgados pela nossa fidelidade à autoridade sobre o qual Deus nos colocou. Por exemplo, eu trabalho de pedreiro. Beleza, eu sou autônomo, trabalho de pedreiro. Quem é o patrão de quem é pedreiro e trabalha por conta? O que contrata. Tu vai fazer para mim essa calçada aqui. Ele é o seu chefe enquanto você está fazendo a calçada. Vou te pagar por dia. Aí a pessoa chega atrasada, cada meia hora está no banheiro, aí dá uma escapadinha, ela está roubando o seu patrão e desobedecendo a Deus. Interessante, né? Só que as pessoas fazem isso. Queridos, nós podemos ter todo o sucesso naquilo que fizermos durante a nossa vida. Mas quando nós chegarmos perante Deus para sermos julgados, o que vai pesar é o não termos sido submissos e fiel à autoridade sobre a qual Deus nos colocou. Mas eu não tenho autoridade nenhuma sobre mim, eu trabalho por conta. Sempre temos. Ninguém anda sozinho. E não é somente a nossa obediência exterior que Deus deseja, mas um coração quebrantado e contrito, um coração que tem sede e fome pela vontade de Deus, ou seja, obedecer. Por essa razão é que Davi disse, no Salmos 51, 16, 17, pois não deseja sacrifício, senão eu te os daria.
Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, sem soberba. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém, queridos? Então, guarde isso. Nós podemos oferecer grandes sacrifícios. Podemos servir por longas horas. Trabalhar sem receber. Deixar de dormir. Buscar maneiras de alcançar pessoas. Ajudar pessoas. E fazer todos os tipos de coisas que, entre aspas, é para agradar Deus. Contudo, em todo este ativismo, o nosso motivo principal ainda poderia estar enganosamente baseado na nossa vontade própria. Deus se agrada da submissão que nos leva à verdadeira obediência. Porque às vezes tentamos impressionar Deus com as nossas atitudes, o nosso ativismo, e não temos tempo para a verdadeira obediência. Se nós formos ver a Bíblia, queridos, Adão não foi para a cama com uma mulher estranha, lá no jardim. Ele não roubou e nem assassinou ninguém, e nem fumou uns baseados lá no jardim. Ainda assim, o pecado de Adão foi tão sério que trouxe cativeiro a toda a criação. Resumindo, nós podemos dizer o seguinte, Adão não foi obediente ao que Deus lhe havia dito. Só isso. Parece tão simples, né? Puxa, eu estou pagando porque Adão desobedeceu. A Bíblia declara que o pecado é a transgressão da lei. Está ali em 1 de João 3,4. Transgressão da lei, desobediência da lei. Então, queridos, guarde isso aqui, Transgressão é não se submeter a uma lei ou autoridade de Deus. É a rejeição da lei ou a vontade de Deus em substituição à minha vontade própria. E para confirmarmos essa definição, vamos ver a parábola que Jesus fala, que quando ele estava comendo com algumas pessoas, e aí se levanta um e diz assim, aí aqui realmente nós começamos a mensagem, isso aqui foi só uma recapitulação. Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. E o Senhor Jesus aproveitou a oportunidade que esse homem falou isso, do comentário desse homem, para dizer quem comeria a mesa das bodas do Cordeiro. E ele começou dizendo o seguinte, certo homem deu uma grande ceia, ou seja, um grande almoço, uma grande janta, e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo, o seu empregado, dizer aos convidados, vinde, pois tudo já está preparado. Era só vir e comer, não precisa trazer nada. O homem que ofereceu a ceia, nós podemos declarar sem sombra de dúvida que era Deus. E o servo, ele representa o próprio Senhor Jesus. Então, nessa parábola, queridos, a vontade de Deus, ela é exposta. Qual era a vontade de Deus nessa parábola? Só isso aqui, vinde, pois tudo já está preparado. E esse anúncio, ele é diretamente dirigido àqueles que foram convidados, ou seja, os crentes, os cristãos, os que já aceitaram a Cristo, os que estão numa igreja, e não aos incrédulos que estão no mundo, porque eles nunca ouviram o evangelho, ou nunca aceitaram o evangelho. Porém, aqueles homens começam a dar desculpas para não atenderem ao convite do vinde, pois tudo está preparado. E aí começam as desculpas. O primeiro, ele diz o seguinte, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado, ou seja, me desculpa, mas eu não posso ir.
Se nós formos ver, comprar um campo, comprar um terreno, comprar uma casa, um apartamento, nada disso é pecado. Não é pecado. Óbvio que não é. Mas quando o nosso interesse em ter possessões, ter bens, se torna mais importante do que a nossa submissão imediata, diga imediata. A palavra de Deus está incluído na definição de pecado. Então, veja bem, transgressão, pois, não é submissão à autoridade de Deus. O próxima pessoa diz assim, ó, comprei 5, ali está sendo, é 5, juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo que me des por escusado. Ou seja, eu comprei um carro, comprei um bem, e eu tenho que ver como é, se presta realmente, se não presta. Comprar bois, comprar um carro, ter possessões, não é pecado, não. Mas, diga mais, quando os negócios, quando os estudos ou o emprego se tornam mais importantes do que obedecer imediatamente a palavra ou a vontade de Deus, é pecado. Estão vendo a diferença? Não é ter que é pecado, é colocar aquilo na frente de Deus. Então lembre-se que Adão simplesmente não se submeteu ao que Deus disse. E aí o último dos convidados disse assim, ó, casei-me e por isso não posso ir. Casamento não é pecado, senão creio que nós estaríamos enroscados, né, ou enrascados. Mas tem sempre um mas, não sei porquê, né? Quando o nosso desejo em agradar o cônjuge se torna mais importante do que a nossa submissão à vontade de Deus, o que está ali? Pecado. Novamente, nos lembremos do Jardim do Éden. Ali, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, diz que Eva foi enganada. Paulo está dizendo o seguinte, ó, mas estou amedrontado, temendo que de alguma forma vocês sejam desviados da sua devoção, da sua submissão e pura ao nosso Senhor, tal como Eva foi enganada por Satanás no Jardim do Éden. Porém, a história de Adão foi diferente. Adão não foi enganado. 2 Timóteo 2,14 diz assim, ó, e não foi Adão quem foi enganado por Satanás, mas sim Eva. E o resultado foi o quê? O pecado. Então veja bem o seguinte, ó. Referindo-se à natureza do pecado de Adão, a Bíblia, as Escrituras dizem o seguinte, ó. Pois como pela desobediência de um só homem, Adão, mas quem foi enganado não foi Eva? Mas nós vamos ver. Muitos foram feitos pecadores, toda a raça humana. Adão desobedeceu porque sua esposa já havia comido e ela queria que ele fizesse o mesmo. E Adão escolheu a sua esposa acima da submissão à autoridade de Deus. Ou seja, ela deve ter comido, sentiu a força do pecado e aí jogou seu charme para cima dele. Eu sabia, tu não me ama mais, tu deve ter achado outra pelo jardim. Mas eu vi, tu já tá... Se tu não comer, tu não me ama. E aí vem toda aquela, né? Aí Deus, tá bom, olha, já que esse jardim é pequeno para nós dois, para te não me encher, até eu vou comer contigo. Buscou agradar o seu cônjuge, ao invés de se submeter à autoridade de Deus. E nós estamos pagando. Está entendendo o que é pecado? Parece... não, hoje no culto eu não vou. Se tu for hoje, eu estou cansada. Tu vai lá, tu vai me expor. Que se tu vai, eu não vou. E vão dizer assim, cadê tua mulher? Cadê teu esposo? Então fica comigo. E fica. Adão.
Mas é verdade. Eu só estou fazendo gracioso algo que é pesado. É desse jeito que acontece, infelizmente. Então, queridos, isso é pecado. E como resultado da desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores, ou podemos dizer, muitos se tornaram transgressores e desobedientes à autoridade de Deus. E desobediência à autoridade de Deus, esse é o verdadeiro pecado. Porque o que acontece? Eu vou falar em seguida sobre isso. A pessoa, mas eu não me prostituo, eu não roubo, eu não mato, ou seja, eu tenho uma vida tranquila, eu estou... Tá. Porque esses são chamados pecados maiores. Mas Adão não matou, não se prostituiu, não fumou. Adão simplesmente desobedeceu a Deus. Só isso. Então, no caso dessa parábola das bodas, Jesus mostrou como o homem, ou cada homem, mas o homem especificamente escolheu a sua esposa ao invés de obedecer a palavra de Deus. Agora ouça o que Jesus disse sobre esses homens que deram desculpas, entre aspas, tão educadas, mas não se submeteram à voz do chamado da autoridade de Deus. Olha o que Jesus diz para os três. Eu vos digo que nenhum daqueles homens, daqueles três, do que comprou o campo, o que comprou os bois e o que casou, nenhum desses homens que foram convidados provará da minha ceia. Lucas 14, 24. Isso é muito sério, queridos. Não seria permitido a nenhum daqueles três, especificamente aqueles três, cear na festa a qual eles haviam sido previamente convidados. Ou seja, eles seriam barrados e não entrariam nas bodas do Cordeiro, não por causa de pecados sexuais, nem drogas, nem alcoolismo, mas pelos simples fatos de haverem desobedecido à palavra de Deus. Nos enquadramos nisso? Ah, mas eu estou casado há tanto tempo, nunca traí a minha mulher, e daí? Seria esse pecado um dos pecados maiores, mas e o restante? E ao continuar lendo, queridos, essa mesma parábola de Jesus, nós vamos notar que o servo chega e diz para ele, Senhor, cada um desses deu essas desculpas. Aí o dono da casa diz assim para o seu servo, saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Sabe quem eram as pessoas que ficavam nos valados e nos caminhos ali, ó? Prostitutas, ladrões, membros de gangues, assassinos, alcoólatras, e a lista é incontável. Deus sabe que nesses últimos dias, muitas dessas pessoas perceberão que a sua vida está vazia e que o que não lhes tem trazido nada além de tristeza. E elas se cansarão de recalcitrar contra os aguilhões. E quando elas ouvirem o chamado do mestre, elas responderão com obediência imediata. Em contraste, ou ao contrário daqueles que foram convidados, que vão à igreja e se consideram pessoas, entre aspas, de Deus, mas obedecem a Deus somente quando lhes é conveniente. Mas peraí, eu tenho uma festa, mas hoje não dá, estou cansado, e eu só tenho domingo para dormir. A gente já ouviu muitas vezes, desculpa. Domingo é o dia que eu tenho que dormir, eu trabalho toda semana. Somente quando lhes é conveniente e quando não interfere nos seus planos, agendas, bênçãos. Porque comprar um boi, uma junta de boi, ou um carro, comprar
um campo, ou uma casa, ou casar, é bênção. Mas se os planos de Deus interferirem nessas bênçãos, estou fora. Ou prazeres. Obedecer. Não. O que é isso? Essas pessoas se encontrarão na mesma posição de Adão, fechadas do lado de fora da presença do glorioso Deus. Por isso, podemos afirmar, o pecado é definido na parábola da grande ceia como sendo desobediência à autoridade de Deus. Tão grave ou mais grave do que uma prostituição, um roubo, uma mentira e até um assassinato. Jesus, queridos, deixou isso muito claro em outra passagem na qual ele abriu a passagem com uma pergunta. Ele diz assim, ó, que vos parece? Jesus falou sobre um homem e seus 2 filhos. O pai, ele chega para o seu primeiro filho e diz assim, ó, filho, vai trabalhar lá na vinha? E o filho diz assim, não, vou nada, vou não. Mas mais tarde ele se arrependeu, mudou de ideia, deixou o que estava fazendo e foi trabalhar na vinha do pai. Então o pai se aproximou do segundo filho e lhe fez o mesmo pedido. Filho, vá trabalhar na vinha. O filho disse, pai, já estou indo. Mas porém não foi. Parece assim que ele era um excelente filho. Porque ele disse, pô, estou indo, pai, agora. Já fui. Como é que é? Hashtag obedecer o pai. Partiu obedecer o pai. Não é? Parece ser um excelente filho. Certamente ele falou com respeito ao seu pai. E Jesus disse, mas ele não foi. Então Jesus fez uma pergunta importante, mas fácil de responder. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Aí o grupo que Jesus estava falando, ele respondeu corretamente. O primeiro. Então Jesus foi diretamente ao ponto e lhes disse assim, ó. Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entrarão antes ou adiante de vós no reino de Deus. Porque a pessoa prega o evangelho, mas eu não vou. Mas depois, parei, não, vou sim. Aí o que está na igreja diz, pode deixar comigo, é comigo mesmo. Mas não faz. Queridos, é certo que qualquer pai preferiria que o seu filho dissesse, sim, Senhor, eu irei, e que fosse com alegria. Esta parábola mostrou a esses 2 líderes que o verdadeiro significado é desobediência à autoridade de Deus. E isso aqui tudo, queridos, não está ligado a adultério, a assassinato, a roubo, a drogas e aí por diante. Aqueles líderes que estavam falando com Jesus, eles estavam orgulhosos e confiantes em si próprios, porque eles não estavam enquadrados nos chamados pecados maiores. Eu não roubo, eu não me prostituo, eu dou dízimo de tudo, jejuo 2 vezes por semana, oro, contudo, a autoridade divina é anterior lá. Falai, quer ver uma coisa? Deixa eu botar isso aqui antes, aqui, ó. Contudo, com a sua definição errada sobre pecado, o que aconteceu? Aquele pessoal pensou que estava agradando a Deus. Aquele pessoal pensou que, não, peraí, eu sou o crentão. As portas do céu estão abertas para mim. Só que eles facilmente eram enganados e cometiam exatamente os pecados que eles diziam não fazer. Pecado é desobediência à autoridade divina em qualquer das situações. Agora, deixa eu dizer, essa mesma passagem, ela é repetida, de forma diferente, claro, várias vezes na Bíblia. Alguém pode pensar assim, mas e a mentira? E a bebedice?
O adultério, o roubo, o assassinato, as drogas, tudo isso não é pecado? Sim, é pecado. E vai contra a autoridade de Deus também. E foi o próprio Deus que nos ordenou que nós não mentíssemos. Quer ver eles? Falai a verdade cada um com o seu próximo. Não é para mentir. Tem que falar a verdade. Com relação à bebida, a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho. E sobre o roubo, o adultério primeiro, a Bíblia nos adverte assim, fugir da imoralidade sexual, não se prostitua, não adultere, não fornique. E com relação ao roubo, aquele que furtava, não furte mais. E com relação ao assassinato, também nos é dito o seguinte, todo o que odeia seu irmão é... E como tem homicida nesse mundo, né? Eu não suporto. Se eu ver ele, eu viro a esquina, não assassino. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Assassinato é pecado? Óbvio que é. O Novo Testamento, querido, ele enfatiza que os que praticam tudo isso, mentira, roubo, assassinato, adultério, nenhum deles entrará no reino de Deus. Tem várias passagens sobre isso, sim. Mas deixa eu dizer uma coisa. Mesmo assim, não devemos perder de vista que todo tipo de pecado traz destruição, sim. Não somente aqueles que pensamos ser os grandes pecados. E para encerrar, guarde isso daqui, Resumindo toda essa mensagem do recalcitrar contra os aguilhões, resumindo tudo, apenas numa frase, é o seguinte, podemos afirmar que pecado é transgressão. E transgressão é desobediência à autoridade de Deus. Então, eu não mato, eu não roubo, eu não faço esses pecados, entre aspas, maiores, mas não obedeço. Desobedeço a qualquer autoridade, estou desobedecendo a Deus. Então, precisamos realmente, queridos, mudarmos o nosso conceito de ler a Bíblia. Se a Bíblia diz tal coisa, é isso que ela quer dizer. E é interessante que o apóstolo Afonso fala, a Bíblia se explica por ela mesma. Porque às vezes a pessoa está lendo assim e vai procurar, puxa vida, o que será que quer dizer isso? Vamos ver o que fulano fala, o que fulano... É bom porque abre um pouco a mente, mas a Bíblia se explica por si só. A Bíblia diz, não matarás. Mas o fulano diz que não é bem assim. Será? Então, queridos, pecado é transgressão, desobediência à autoridade de Deus. Amém? Espero que fique bem claro. Estamos no ano 2018. 8. Portas abertas. Ano de grandes desafios. Ano onde realmente muitas oportunidades elas se apresentarão a nós. Muitas, não são poucas não. Mas o que faz separação entre nós e o nosso Deus, o que impede que nós entramos, como nós vimos na parábola das bodas, é o quê? A nossa desobediência à autoridade de Deus. Vinde todos que a ceia já está preparada. Mas, Senhor, eu casei, não posso ir. Senhor, eu comprei um bem, eu tenho que testá-lo. Senhor, eu comprei um campo, eu tenho que vê-lo. Como responderemos a Deus? As portas estão abertas. Os desafios estão à nossa frente. Podemos vencer qualquer um deles. Podemos alcançar a bênção sem sombra de dúvida. Deus não está com o seu braço encolhido para que não possa salvar, nem o seu ouvido fechado para que não nos possa ouvir. Mas nós estamos habilitados a recebermos? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças porque tu és realmente fiel, tu és justo, tu és aquele que está sempre pronto a nos abençoar. A tua palavra é repleta, é cheia, do Gênesis ao Apocalipse, ela é repleta de bênçãos.
do caminho que nos leva à bênção, como chegarmos à bênção. E nós entramos no ano de 2018, um ano de recomeços, um ano de portas abertas, um ano dos grandes desafios. E nós queremos, nesta manhã, do dia 7 de janeiro de 2018, fazermos um exame de consciência, Pai, e realmente pedirmos perdão a Ti por todas as vezes que temos recalcitrado, ou seja, resistido à Tua autoridade, temos desobedecido a tantas autoridades em tantos níveis, seja dentro da nossa casa com os nossos pais, seja entre cônjuges, seja no ônibus, seja na escola, seja no trabalho, aonde quer que esteja, nós estamos sempre debaixo de uma autoridade, e essa autoridade procede de Ti, e todas as vezes que nós não obedecemos, todas as vezes que nós temos a nossa autossuficiência, a nossa vontade própria, nós estamos batendo, recalcitrando, nós estamos nos opondo aquilo que o Senhor declarou na sua palavra. Por isso, nesta manhã, nós queremos te pedir perdão por tudo quanto, ó Pai, nós temos feito que tem desagradado ao teu coração. Tudo quanto nós temos feito que tem nos levado à desobediência, à soberba, ao orgulho. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Para que realmente essas portas que estão abertas, elas possam ser acessíveis a nós, e que nós não nos enquadremos naquelas 3 classes de pessoas que casaram, que compraram ou que adquiriram e desta forma não puderam obedecer, não puderam ir à ceia porque tinham coisas a fazer. Que nós realmente nos desvencilhemos de tudo quanto nos prende, de tudo quanto nos agarra, de tudo quanto nos puxa para trás, que nós não nos conformemos com a mentalidade deste mundo e passemos a ter uma transformação da nossa mente através da Tua palavra. E desta forma, andemos em obediência, em submissão, completamente rendidos à Tua vontade. E cremos, ó Pai, que desta forma se cumpre o que diz a Tua palavra, que a mão do Senhor não está encolhida para que não nos possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não nos possa ouvir. E realmente esse ano seja o ano em que nós possamos entrar pelas portas da bênção e sermos realmente instrumentos para que o Teu nome seja glorificado em todos os momentos. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos por tudo isso e daremos a Ti sempre o louvor, a honra e a glória em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um. Fique na paz e que o Senhor vos acompanhe.